Olá, bom dia, paz do Senhor. Nós vamos iniciar esse vídeo e esse vídeo nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo. Então aqui na Bíblia, que é a fonte de toda a sabedoria, nós encontramos aqui no livro de João, capítulo 15, Jesus dizendo assim, no versículo 26, mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Espírito Santo. É Consolador e é o Espírito da verdade que procede do Pai, que é Deus. Também no livro de Lucas 12:10, Lucas 12:10 fala assim: e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoada, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Então, há pouco tempo, houve uma polêmica muito grande no meio do povo evangélico, porque um grupo de artistas, eles fizeram um teatro, e nesse teatro eles botaram Jesus Cristo como gay. E o povo, a maioria do povo de Deus ficou muito indignado, ficou furioso. Eu também fiquei, mas eu não a ponto de falar coisas conforme eu vi eles falando, né? Fazendo vídeo e falando. Então, assim, por quê? Eu conheço essa palavra, que diz que aquele que disser uma palavra contra o Espírito Santo não terá perdão, mas se disser contra o Filho, que é Jesus, terá perdão. Então, assim, porque o que eles fizeram, na verdade, aquele teatro, aquelas coisas, então eles fizeram na ignorância espiritual. Quando a pessoa é ignorante espiritual, ele despreza o próprio Deus, porque ele é ignorante espiritual. Ele não entende. Então, está estabelecida a ignorância, tudo eles vão fazer. Mas se eles disserem uma palavra contra o Espírito Santo, nunca terá perdão. Ainda que eles ajoelhem, clamem noite e dia, não terá perdão. A blasfêmia. Mas contra Jesus tem perdão. Você vê quão grande é o amor de Deus por nós e o amor de Jesus. Mas por que o Espírito Santo, então, não tem perdão? É preciso que você entenda. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus. Então, se alguém falar uma palavra, uma blasfêmia, blasfemar contra, negar e disser que ele é isso, que ele é aquilo, aí sim não terá perdão. Essa pessoa morrerá em seus pecados. Mas aqueles que fizeram aquelas coisas contra Jesus, se pedirem perdão, já estão perdoados. Porque Jesus, ele é o próprio perdão. Então vamos ouvir aqui também um louvor. Estou aqui de frente ao meu computador, no meu quarto. Gostaria de fazer esse vídeo em outro lugar, mas aí eu não ia poder botar o louvor. Então eu vou pôr aqui um louvor que fala hinos para sentir o Espírito Santo. Para vocês sentir um pouquinho do Espírito Santo. De Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me
Fala exatamente o que eu falei, queridos. Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis. É aquele que chora diante de Deus por nossas vidas, pelas vidas daqueles que estão ainda sem conhecimento da verdade. Porque Jesus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. Ele pode libertar, mas é preciso que a pessoa vá a Ele. E ele mesmo nos ensina que nós entremos no nosso quarto, fechemos a porta, oremos, abrimos o nosso coração para Ele. Orar é conversar. Eu já ensinei aqui, falando sobre a oração. A reza é palavras repetidas. Quando você pega uma oração pronta e fica repetindo aquilo. Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus fala que isso não é aceitável diante de Deus. Porque Deus quer ouvir o seu, a sua oração, a sua conversa. Ele quer ouvir que você abra seu coração. Então, por isso, Ele nos aconselha: entra no teu quarto, fecha a porta do teu aposento e fala com Deus e Ele te ouvirá. Você não precisa ter uma imagem, não precisa ter nada. Mas como é que eu vou orar? Como que eu vou orar? É simples. Você não conversa com todo mundo, então você pode conversar com Deus. Dobra seu joelho e conversa com Deus. Fala: Senhor, eu preciso sentir a Tua presença, eu quero sentir a Tua presença, eu creio em Ti. E começa falando. E vai falando, vai abrindo teu coração, vai contando as dificuldades, os problemas. E no final, você não pode esquecer de dizer: em nome de Jesus, amém. Porque isso foi que Jesus ensinou. Quando Ele ensina nós a orar a oração do Pai Nosso, Ele fala que nós devemos orar e falar: em nome de Jesus, amém. O Senhor Jesus nos ensina tudo na palavra dele. O livro de João, Mateus, Marcos e Lucas, os 4 evangelhos, eles são chamados sinóticos porque eles são parecidos. Mas os mesmos assuntos, às vezes, só que são o assunto que falou lá no livro de Mateus. Lucas vai falar, mas fala de uma outra maneira, porque Lucas, ele explica de uma maneira, Mateus explica de outra, que todos eram discípulos de Jesus, né? Então, mas ali você aprende a conhecer melhor os ensinamentos de Jesus, tá bom? O livro de João, onde fala que Deus amou o mundo, João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Algumas pessoas dizem que nós queremos incutir isso na mente de alguém. Não é verdade. A gente só anuncia o Evangelho, a gente só fala o Evangelho. Que Jesus disse também: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. É necessário crer. Se a pessoa não crê, tudo bem, siga seu caminho. Mas aquele que crê, este será salvo. Está escrito isso no livro de Mateus. Por isso que é bom você estudar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 falam exatamente a vida de Jesus, os ensinos de Jesus. Trazem todos esses ensinamentos para a gente. O Velho Testamento conta antes de Jesus. Depois vem o Novo, que é Mateus, Marcos, Lucas. Aí depois vem Gálatas, vem outros, são cartas que foram escritas pelos apóstolos, né? Mas os que contam mesmo a vida de Jesus são esses: João, Mateus, Marcos, Lucas e João. E você viu aqui o louvor que fala sobre o Espírito Santo? Você viu o que foi falado aqui sobre o Espírito Santo? O poder do Espírito Santo, que é o tema deste vídeo. Qual é o poder que ele tem? Ele tem o poder de fechar a porta do céu para você, mas ele também tem o poder de abrir. Ele tem o poder de te ensinar. Ele precisa ter poder para ensinar. Não é qualquer um que ensina. Principalmente as coisas espirituais, né? Ele me ensinou e hoje eu estou passando alguma coisa do que eu aprendi com ele, com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que fala dentro do nosso coração, fala na nossa mente. Eu conheci uma pessoa cristã há muitos anos e ela falou assim: uma coisa me falou. Assim, assim. Eu falei: não é coisa, querida, isso é o Espírito Santo. Ela ainda não conhecia o Espírito Santo, viu? Tantos anos na igreja, tantos anos. O Espírito Santo fala no coração. Ele fala na nossa mente também.
Mas ele não fala coisa ruim. Ele não vai falar para você se jogar debaixo da linha de um trem. Ele não vai falar para você matar alguém. Ele só vai falar coisas boas para edificar a tua vida e edificar a vida de um outro alguém. A obra do Espírito Santo é convencer. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado e do juízo. E o poder do Espírito Santo é tão grande que até para explicar a gente se perde. Tá? Mas você viu aqui, né, que foi lido aqui no livro de... Eu estou aqui com a Bíblia aberta, Lucas 12, 10, que diz que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, quer dizer, Jesus Cristo, tem perdão. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quer dizer, não tem perdão para esse pecado. Todos os pecados têm perdão. Todos, todos. A pessoa se arrepender e pedir perdão. Deus vai conhecer o seu coração, que eu não conheço, mas Deus conhece. Vai conhecer naquele momento o seu coração e vai te conceder o perdão. Mas se você disser uma blasfêmia, não é uma palavra, uma blasfemar contra o Espírito Santo, você não será perdoado. E até no meio evangélico, algumas pessoas já blasfemaram. Eu vou mostrar para você um exemplo, para você entender o que é uma blasfêmia. Uma vez estávamos numa reunião de oração. Eu era uma das dirigentes. Eu era a segunda dirigente dessa consagração. E Deus me deu uma revelação. E antes de terminar a consagração, eu falei, olha, Deus me deu uma revelação, tem uma pessoa no nosso meio que está aborrecida comigo. E eu quero chamar essa pessoa aqui para a gente orar. E essa pessoa não se pronunciou, porque também na mesma hora que eu acabei de falar, uma outra irmã de oração que estava do meu lado, olha, uma irmã de oração, que é a pessoa que a gente olha que acha assim que tem muito entendimento e jamais vai falar besteira, mas olha bem o que essa irmã falou. Irmã, quem está te revelando isso não é Deus não, isso é o diabo. Isso é o diabo. Aqui não tem ninguém com raiva da senhora. Eu fiquei quieta, também nem respondi, que nós estamos numa reunião de oração, gente. Estamos terminando um trabalho considerado sagrado ali diante de Deus. Um ministério de intercessão. Não respondi nada. Quando a gente acabou de fazer a última oração, né? Terminar ali, a irmã que estava zangada comigo veio. Porque na hora que era para ela vir, a outra falou. Ela veio e falou, a irmã que estava zangada com a senhora era eu. Eu falei, ô irmã, por quê? Aí ela me contou. Mas quando ela estava me contando, a que falou, passou. Aí eu falei, irmã, escuta aqui. Olha aqui a irmã aqui que a senhora falou que não era revelação de Deus. Olha a irmã aqui contando para mim. Ela nem quis ouvir, queridos. Ela fez assim, ó, olhou assim de lado e seguiu o caminho dela. Isso dentro de uma reunião de oração. Essa irmã, ela blasfemou contra o Espírito Santo. Onde ela estiver, se ela ver esse vídeo, saiba que o que você fez foi uma blasfêmia. E não tem perdão diante de Deus. Por quê que foi blasfêmia? Porque ela disse, quem está te revelando não é Deus. Não é o Espírito Santo. Ela falou, não é o Espírito Santo que está te revelando. É o diabo. Isso é a blasfêmia. Você dizer que Deus é diabo, por exemplo. Você dizer, uma pessoa está falando em línguas, aí você não entende muito bem, isso é o diabo, isso não é Deus, você está blasfemando. Cuidado com o que você fala. Estou falando com os crentes mesmo. Que não entende as coisas espirituais, tem muito crente que está cego espiritual. Precisa ser, né, alertado, para não vir pecar e não vir perder sua salvação. Porque se não tem perdão, então não será salvo. Porque aquele que é salvo é aquele que é perdoado por Deus. Se ele não é perdoado, ele não é salvo. Então essa irmã, infelizmente, eu tenho que dizer, ela pode seguir na igreja anos e anos, mas nunca mais terá perdão para ela. Porque ela blasfemou contra o Espírito Santo. Que eu disse assim, né? Conforme eu falei, o Espírito Santo está me revelando. E ela disse que não era o Espírito Santo, era o diabo. Coisa triste, né, queridos? A pessoa não crê. E você pensa que é só fora da igreja que tem isso, mas não. Tem isso no meio da igreja. Muito triste. Vamos terminar aqui ouvindo esse louvor. Quero mais de ti.
Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Santo Deus. Mais do teu Espírito, ó Senhor. Espírito Santo de Deus, Aleluia. sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito, meu Deus, que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede por gemidos com minha vida, é poder a ti de em poder. mais de ti. Espírito, meu Deus, o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, é poder a ti de mim. Quero mais de ti. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele é o melhor amigo que uma pessoa pode ter. Orar no Espírito Santo é gostoso, porque ele nos ensina a orar. Ele nos capacita a entender a vontade de Deus. E que o Espírito Santo, nesta manhã, neste momento que você está vendo esse vídeo, possa te iluminar. Esse é o desejo do meu coração. Se você gostou desse vídeo, se você foi tocado pelo Espírito Santo, se inscreva no canal e ajude a compartilhar esse vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde.